Olá a todos, bem-vindos à segunda parte do curso básico de Excel. Aqui quem fala é Inácio Belo. Portanto, neste curso eu serei o seu instrutor durante esta jornada, ok? Então, esta é a segunda parte do curso básico de Excel. Portanto, se você caiu de paraquedas, se você chegou de surpresa neste vídeo ou para este vídeo, eu lhe convido a ver a primeira parte deste curso, ok? Então, na primeira parte, tivemos o privilégio de falar sobre primeiros passos no Excel, ok? Então, para quem nunca trabalhou com Excel, a primeira coisa que deve fazer é ver a primeira parte deste curso, ok? Porque está muito excelente. Vai lhe ajudar bastante a como trabalhar ou como começar do jeito certo, de maneira certa no Excel, ok? Então, nesta segunda parte do curso, falaremos sobre operadores aritméticos, funções básicas de Excel e, por fim, vamos falar a respeito de fórmulas, ok? Então, meus senhores, esses são três tópicos que vão fazer parte desta nossa conversa, ok? Então, meus senhores, sem mais delongas, vamos logo para a nossa aula. Então, como eu disse, aqui vamos tratar de três tópicos fundamentais. Primeiro, falaremos sobre operadores aritméticos, ok? Para quem nunca ouviu falar sobre operadores aritméticos, vai me perguntar: o que são operadores aritméticos? Operadores aritméticos são operações fundamentais da matemática, ok? Como, por exemplo, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, esses são operadores fundamentais da matemática. São operadores que nós tivemos o privilégio de aprender no ensino primário, ok? Então, quem passou pelo ensino primário teve a oportunidade de falar sobre esses quatro operadores da matemática, ok? Ou melhor, quatro operações fundamentais da matemática, ok? Então, para além desses quatro, eu resolvi trazer mais operadores, ok? Que vamos aprender aqui, aprender a trabalhar aqui no Excel, como por exemplo, exponenciação ou potenciação, atribuição e concatenação, ok? Então, durante esta nossa conversa, aprenderemos a trabalhar com esses operadores que estão listados nesta coluna, ok? Então, aqui nós temos o nome do operador nesta coluna e a coluna direita nós temos o símbolo que representa este operador. Como, por exemplo, adição. Então, adição no Excel nós encaramos como mais, ok? Então, é o mais. É representado pelo símbolo mais. Subtração é representado pelo símbolo menos. Multiplicação é representado pelo símbolo asterístico. Divisão, barra. Exponenciação, acento circunflexo. Ou seja, a operação de exponenciação é representada pelo acento circunflexo, ok? Atribuição é o mesmo que dizer sinal de igual, só para vocês não ficarem atrapalhados, não entrem em pânico. Então, quando eu falo sobre atribuição, estou a me referir de sinal de igual. E por fim, a operação ou operador concatenação é representado pelo símbolo de I comercial, ok? Então, esses
são operadores que aprenderemos a trabalhar aqui nesta segunda parte do nosso curso, ok? Então, vamos mãos à obra para mostrar a aplicação, como que nós podemos aplicar, como que nós podemos trabalhar com esses operadores na prática, ok? Então, meus senhores, eu aqui trouxe uma tabela, uma mini tabela aqui, só para exemplificar esses operadores, ok? Então, aqui, no nosso caso, nós temos essa tabela, temos na coluna C, número 1, coluna D, número 2, e na coluna E temos o resultado, ok? Então, nesta primeira linha aqui, desta tabela, o que eu farei? Vou aplicar a operação de adição, ok? Então, para isso, vou levar o cursor, vou até a célula onde eu quero que o resultado desta operação apareça, ok? Então, vou aqui aplicar 4 mais 3. 4 mais 3, quanto que dá? 4 mais 3 vai dar 7, não é? Manualmente dá 7, né? Então, depois de inserir 4 mais 3, na sequência, pressionar a tecla Enter. Observe, a operação de adição não aconteceu. Por quê? Porque nós não inserimos o sinal de igual. Então, sempre que nós quisermos realizar uma operação aqui no Excel, é necessário, é obrigatório que nós primeiro comecemos com o sinal de igual, ok? Então, por isso, aqui acabou interpretando desta forma. Quando nós não inserimos o sinal de igual, o Excel vai interpretar esta operação como um texto qualquer, como um caractere qualquer, ok? Então, vocês precisam prestar muita atenção quanto a este aspecto, ok? Então, para resolver este problema, é muito simples. Basta levar o cursor, selecionar aqui o resultado, ok? E na sequência, dar um duplo clique. Por que duplo clique? Exatamente para editar esta célula, ok? Então, vou aqui dar um duplo clique. Observe, vai aparecer este cursor. Ou simplesmente pressione a tecla F2. Então, a tecla F2 vai nos permitir editar a célula, ok? F2, conseguimos editar a célula. Então, na sequência, vou levar o cursor e levar o cursor na sequência, posicionar este cursor antes do número 4, aqui, ok? Então, é aqui onde eu vou inserir o sinal de igual. Então, vou inserir aqui o sinal de igual e na sequência, pressionar a tecla Enter, desta forma. Observe, automaticamente o Excel devolve o resultado desta operação, que é equivalente a 7 valores. Por exemplo, 7 valores. Ok? Então, esta aqui é a operação de adição. Ok? Depois, nós temos a operação de subtração. Ok? Então, faremos o mesmo. Igual este valor, 6 menos 9. Na sequência, pressionar Enter. Dá menos 3. A seguir, vamos aplicar a operação de multiplicação. Igual, ok? 12. Multiplicação é representada pelo símbolo de asterístico. Então, asterístico, que significa vezes 2. 2 que está aqui, ok? Nós estamos a chamar este valor aqui que está nessa célula. Então, este valor vezes este. Na sequência, pressionar Enter. Deu 24, ok?
Depois vamos trabalhar com a operação de divisão, igual 15 barra, que representa divisão, a operação de divisão, e na sequência inserir aqui o 3, que representa o denominador, ok? 3, e na sequência pressionar a tecla Enter. Observe, automaticamente o Excel devolve o resultado desta operação. E por fim nós temos aqui a operação de exponenciação, potência, ok? Então eu quero saber 9 ao quadrado, quanto que dá? Então eu vou inserir igual 9, ok? Então potência ou exponenciação é representada pelo símbolo de acento circunflexo. Como que eu posso inserir acento circunflexo? Pressionando as teclas Shift e o 6, ok? Então, serve para inserir o acento circunflexo, assim, ok? Desta forma. E na sequência, inserir o expoente. O 2, nesse caso, representa o expoente. Então, 2. E por fim, pressionar a tecla Enter. Pronto. Devolveu aqui 81. Ok? Mas esta forma de calcular tem um porém, tem um problema. Qual é? Observe, quando eu vou aqui na coluna C, alterar esses números, observe o que vai acontecer. Então, vou aqui na célula C4, alterar este valor para, por exemplo, 7. Assim. Na sequência, pressionar a tecla Enter. Observe, o resultado aqui continua o mesmo, mas este número aqui, este valor, eu já alterei. Mas esta alteração não está a refletir aqui no nosso resultado. Por que isso está a acontecer? Porque nós não fizemos a referência da célula. O que nós fizemos foi referenciar os valores. Então, no Excel, quando nós referenciamos os valores, não torna os nossos cálculos dinâmicos, ok? Quando referenciamos os valores das variáveis, sempre que nós alteramos um valor na variável, não vai refletir no resultado, como é o caso aqui, como é o nosso caso aqui. Estão a ver? Então, aqui o que nós fizemos aqui? Nós referenciamos simplesmente os valores, os conteúdos dessas células, que é 4 mais 3. Observe, quando eu clico aqui, aparece 4 mais 3. Ok? Então, quando nós referenciamos os valores, ou seja, os conteúdos das células, o Excel não torna os nossos cálculos dinâmicos. Ou seja, sempre que nós alteramos um valor aqui, esta alteração não será refletida aqui no resultado. Ok? Então, para colmatar, para resolver este problema, nós temos que referenciar as células, ao invés de referenciar os valores. Ok? Não é só aqui na operação de adição. Por exemplo, aqui também na subtração. Se eu coloco aqui 10, observe, essa alteração não reflete aqui o resultado. Aqui continua menos 3, mas aqui já fizemos a alteração. Ok? Aqui é a mesma coisa, coloco aqui 14. Observe, continua 24. Assim por diante. Ok? Então, para evitarmos isso, temos que referenciar as células. Ok? Então, para referenciar as células é muito simples. Basta apagar esse resultado. Na sequência, primeiro inserir o sinal de igual. Igual. Depois, levar este cursor e clicar nesta célula onde tem este valor. Então, quando nós clicamos
no valor ou na célula onde tem o valor, significa que nós estamos a fazer referência daquela célula. Estamos a referenciar aquela célula onde contém aquele valor. E depois chamar a operação de adição. Mas, na sequência, vou referenciar a outra célula. Qual é? Número 2 aqui. D4. Dou um clique. Observe, ele automaticamente vai diferenciando com essas cores, ok? A primeira célula marcou com a cor azul e na segunda célula marcou com a cor vermelha. E por fim, pressionar a famosa tecla Enter. Desta forma. Observe, automaticamente o Excel devolveu este resultado, correspondendo ao quê? A soma de 7 mais 3, que é igual a 10. Agora observe, quando eu vou aqui no 7, mudar o 7 para 8, depois pressionar Enter, observe, automaticamente esta alteração é refletida onde? Aqui no resultado. Então, é exatamente isso que nós queremos para outras operações. Então, vou aqui na subtração, apagar, inserir assim, igual esta célula mais a célula D5. Enter. Então, quando eu vou aqui inserir, por exemplo, 20, observe, automaticamente, aqui não é mais, é menos, meus senhores. Peço desculpa, é menos, não é mais, menos, porque é subtração. Observe, quando eu altero aqui, coloco 21, Enter. Aqui já reflete, ok? Então, faremos este mesmo procedimento para outras operações. Então, vou aqui na multiplicação, apago, igual, ok? Vou chamar esta célula, referenciar esta célula, vezes esta célula. E na sequência, pressionar a tecla Enter. Está aqui, devolveu 28, ok? Quando eu vou aqui, alterar, por exemplo, para 4, observe, automaticamente o Excel devolve este resultado. Ou seja, quando fazemos uma pequena alteração aqui, automaticamente aquela pequena alteração é refletida no resultado. Assim, tornamos a nossa tabela, os nossos cálculos dinâmicos, ok? Então, vou também aqui na divisão, apagar, inserir igual, referenciar esta célula, dividir por esta, depois Enter. Está aqui. Então, quando eu vou aqui colocar, por exemplo, 18, tá vendo? 6. Vou colocar aqui 2. Tá vendo? Devolveu 9. Ok? Então, é exatamente isso que nós queríamos que a nossa tabela atendesse. Ok? Então, vou aqui na exponenciação, farei o mesmo. Vou apagar. Igual. Referencio esta célula. Shift 6. Ok? Na sequência, seleciono o expoente. A célula onde tem o expoente. E depois pressiono a tecla Enter. Tá aí. Quando eu vou aqui, coloco, por exemplo, 10. Observe o resultado. 100. Então, 10 ao quadrado corresponde a 100. Ok? Então, basicamente é isso sobre as operações básicas. Ok? Sobre a operação adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. Ok? Então, procure trabalhar desta forma. Mas, suponhamos um caso, não é? Vamos supor que eu quero replicar, quero que esta fórmula, esta operação se repita em outras células aqui. Como faço? Ok? Não é preciso vir aqui. Para quem está a começar a trabalhar com Excel, como que faria? Viria aqui, por exemplo, aqui nesta célula D5, apagaria este resultado, depois inseria assim, igual
C5 mais D5, assim. Vou voltar a fazer os cálculos, assim sucessivamente, assim por diante, ok? Então, esta forma, este método é um método muito ineficiente. Por quê? Porque imaginemos que nós temos uma tabela com 1000 linhas. Então, esta forma de trabalhar nos atrasaria muito, bastante mesmo. Nos tornaria ineficientes, ok? Então, para evitar isto, para evitar essa ineficiência, aqui no Excel existe um recurso muito bom, chamado auto-preenchimento, ou seja, alça de preenchimento. O que faz este recurso? O recurso alça de preenchimento, ou mesmo preenchimento automático, ou simplesmente auto-preenchimento, faz com que esta fórmula, não é? Ao invés de calcular célula por célula, faz com que esta fórmula se replique, se copie automaticamente para outras células, ok? Então, por exemplo, aqui nós já determinamos a operação de adição e nós queremos que esta operação se replique em outras células aqui. Então, para isso é muito simples, basta vir aqui, ok? Aqui, selecionar o resultado e na sequência levar este cursor até o cantinho aqui, tá vendo? No canto aqui vai aparecer um sinal preto, ok? Um mais de cor preta. Então, ao aparecer este sinal, na sequência, vamos dar um clique, ok? Com o botão esquerdo, sem largar. Repito, selecionar o resultado, esta célula onde tem resultado, onde tem a operação de adição, depois levar o cursor até aqui ao canto. Então, no canto aparecerá este símbolo preto, este símbolo é de cor preta, neste caso este mais de cor preta. Então, ao aparecer este mais ou esta cruz, na sequência basta dar um clique com o botão esquerdo sem largar e na sequência arrastar para baixo assim, tá vendo? Vou arrastar para baixo. Observe, automaticamente o Excel vai replicando esta fórmula para outras células. Percebeu? Muito simples, ok? Outra forma seria o quê? Outra forma seria vir aqui, dar um clique, selecionar e depois levar o cursor até aqui. Ao chegar aqui, ao invés de clicar e arrastar para baixo, basta dar um duplo clique assim. 1, 2. Viu? Automaticamente o Excel vai preencher até onde terminam os dados de forma automática. Por isso aqui devolveu este erro aqui. Por quê? Porque ele percebeu que existem mais células que estão preenchidas. Ok? Então, esta forma, a última que eu mostrei, essa forma de preencher automaticamente, vai terminar onde termina os dados. Por exemplo, aqui terminaria na linha número 12, de forma automática. Ok? Então, é muito simples. Ok? Ou poderia usar outra forma. Qual é? Vou aqui apagar isto aqui. Então, vou lá aqui, selecionar a célula. Na sequência, vou no canto superior direito, ok? Então, vou encontrar esse recurso aqui, preenchimento aqui. Para quem está a usar Excel em inglês, vai ser Fill, preenchimento. Então, é só dar um clique aqui na seta. Depois aparecerão estas opções. Para baixo, para a direita, para cima, para a esquerda, ok? Então, para nosso caso aqui, o que nós queremos fazer? Queremos fazer um auto-preenchimento de cima para baixo. Então, quando é assim, temos que selecionar, talvez selecionar aqui, todas as células, da primeira célula até a última, assim. Ou seja, selecionar a partir da célula onde tem resultado, onde tem a operação, depois as restantes, assim. Ok? Na sequência, levar o cursor até aqui. Preenchimento ou fio. O que nós queremos fazer? Queremos
preencher automaticamente a partir de cima para baixo. Então, quando é assim, temos que selecionar a primeira opção. Para quem está a usar Excel em português, para baixo aqui. Ok? Então, para quem está a usar Excel em inglês, vai ser down. Ok? To down. Então, vou clicar aqui. Clico para baixo. Observe, automaticamente o Excel faz este auto preenchimento. Percebeu? Então, é muito simples aqui trabalhar com operadores. Ok? Então, o resto vocês vão exercitando aí em casa. Eu já mostrei aqui como que vocês podem trabalhar com esses operadores. Não é difícil. Vos garanto, não é difícil. Mais importante é praticar, praticar, praticar. Porque não existe escola, não existe professor, não existe magia, não existe universidade onde possa corrigir, ok? Um estudante que não tem, que tem a falta de esforço e dedicação, ok? Vou repetir, a falta de esforço e dedicação, não existe nenhum professor, nenhuma faculdade que possa corrigir isso, ok? Então, qualquer coisa que uma pessoa queira aprender ou aprende, se torna fluente, é porque coloca aquele conhecimento em prática. Se esforça, se dedica e coloca aquele conhecimento em prática. Então, meus senhores, não se intimide. Pratique, pratique. Não entendeu? Recua o vídeo, volte a assistir. Ok? Então é isso. E na sequência, aqui vamos falar um pouco sobre a operação de concatenação. O que significa concatenar? Concatenar significa juntar textos, juntar dois caracteres, ok? Por exemplo, aqui nós temos o texto 1 e texto 2. Então, de repente, vamos porque eu recebi um desafio, ok? Recebi um desafio de juntar esses dois textos, ok? Aqui no texto temos nome, por exemplo, vou tirar texto. Aqui nós temos apelido, ok? E aqui no resultado queremos nome completo. Então vamos porque vocês receberam este desafio, ok? Suponhamos que vocês receberam este desafio. Quero que vocês juntem, não é? Vamos porque no seu caso, vou falar na segunda pessoa. Vamos supor que você, no seu caso, recebeu este desafio de juntar esses dois nomes, o nome e o apelido, para formar o nome completo. Então, quando é assim, teremos que usar a operação de concatenação, que serve para juntar dois textos. Então, esta operação é representada pelo símbolo de I comercial, este símbolo. Ok? Então, para isso é muito simples. É muito simples. Eu vou aqui, inserir igual. Na sequência, vou selecionar a célula onde tem o primeiro nome. Aqui, nome. E na sequência, inserir o I comercial, Shift 7. Depois, referenciar a célula onde tem o apelido. Aqui. Depois, pressionar Enter. Observe, automaticamente o Excel junta esses dois textos, sem muitos rodeios, sem perder tempo, ok? Então, eu acredito que sem esta operação, muitas pessoas poderiam perder tempo e voltar a digitar aqui, ok? Então, a operação de concatenação tem esta função, desempenha esta função de juntar dois textos distintos, ok? Como é o nosso caso aqui. Então, nós temos uma tabela onde na primeira coluna temos nome, a segunda apelido e a terceira coluna nós queremos o nome completo, ok? Então, para replicar, é só selecionar aqui, ok? E na sequência dar um duplo clique, assim.
Tá vendo? Automaticamente repete este processo para outras células. Não perdi tempo, ok? Então, meus senhores, é isso. Comecem a encarar o Excel como amigo, como um assistente, ok? Porque muitas pessoas trabalham para o Excel. Muitas pessoas que eu conheço trabalham para o Excel, ok? Então, o Excel não é para fazer um trabalho manual. O Excel surgiu com o objetivo de automatizar as tarefas, aquelas tarefas repetitivas. Então, o Excel serve para isso, ok? Não é para fazer trabalho manualmente. Pronto, então, senhores, este foi o tópico sobre operadores aritméticos. Espero que vocês tenham entendido, ok? Então, vamos prosseguir com outro tópico, ok? Então, a seguir falaremos sobre funções básicas do Excel. Então, eu vou aqui na segunda folha, ok? Então, senhores, aqui vamos falar sobre as seguintes funções. Temos a função soma, média, contar, máximo e mínimo. Então, a função soma substitui a operação de adição, ok? Então, o que é uma função? Função é uma fórmula que vem de forma pré-definida aqui no Excel, ok? Então, vocês não precisam criar uma função. A função já vem de forma pré-definida no Excel, ok? Não precisam inventar a roda, ok? Então, é o caso da função. As funções vêm de forma pré-definidas aqui no Excel, ok? Então, para nós aplicarmos a ideia dessas funções, temos aqui 5 perguntas aqui deste lado, ok? Então, nós temos a pergunta número 1. Qual é a quantidade total e o preço total de produtos, ok? Então, o que faz a função soma? Então, a função soma vai determinar o total de elementos. Pode ser quantidade, pode ser preço, ok? Então, esta primeira pergunta remete-nos a usar a função soma. Por quê? Por que, Inácio? Porque aqui está a perguntar sobre a quantidade total e o preço total de produtos. Então, quando é assim, sobre total, sobre somatório, nós temos que usar a função soma, ok? Então, aqui vou mostrar 2 formas ou 3 formas de como acessar ou usar a função soma. Então, vamos a isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui transferir para esta coluna, ok? Então, aqui vou primeiro determinar a quantidade total de produtos, ok? Como podemos fazer isso? Então, vou aqui, primeiro, como fizemos aí com operações, como vimos aí nas operações, vou aqui na célula onde eu quero que o resultado apareça, onde eu quero aplicar esta função. Na sequência, vou aqui no canto, estão a ver aqui nesse recurso, soma automática ou AutoSum, ok? Então, vou clicar aqui na seta, tá vendo? Aparecerá esta lista com algumas funções recomendadas, algumas funções frequentes, ok? Então, aqui aparecem algumas funções recomendadas pelo Excel, ok? Então, no nosso caso, queremos usar a função soma. Então, eu tenho 2 ou 3 possibilidades para inserir aqui a função soma. Primeira é selecionar aqui, depois clicar aqui neste símbolo, soma automática. Observe, automaticamente o Excel vai ou percebe que acima existe dados do tipo número, ok? Então, vocês só vão usar a função soma quando quiserem usar
quando a realidade for dados do tipo número, valores, ok? Então, Excel automaticamente percebe isso, que lá em cima existe dados, um intervalo de dados do tipo número. Observe, automaticamente ele selecionou, ok? Está aqui, selecionou e inseriu a função soma, está aqui, igual, como vimos na parte sobre operações. Então, sempre tem que inserir o sinal de igual, depois a função soma, abrir parênteses. Ao abrir parênteses, vocês estão a informar ao Excel que esta função recebe alguma coisa. Então, o que esta função recebe chama-se argumentos. Tem um nome de argumentos. Então, argumentos são valores que a função vai receber para realizar esta operação. É que nem vocês pedir a alguém para comprar algo no mercado. Então, esta pessoa que vocês estão a pedir para comprar algo no mercado não vai só ansiar à toa. Vocês precisam dar alguma coisa para esta pessoa. Então, quando vocês dão alguma coisa, neste caso dinheiro, para comprar aquilo que vocês estão a solicitar, nesta circunstância estamos perante a argumentos. Então, é o mesmo que está acontecendo aqui com a função soma. Então, ele disse, amigo, você me chamou, então dê-me alguma coisa para resolver este seu problema. Ok? Qual é o nosso problema? Determinar a quantidade total de produtos. Ok? Então, por isso, ao abrir parênteses, ele está a solicitar os dados. Então, para a nossa realidade aqui, os dados são esses intervalos. Mas o Excel fez isso de forma automática. Está vendo? Selecionou da célula C4 até C13. Esses dois pontos significa AT, representa um intervalo de células. Nós poderíamos somar chamando célula por célula, assim. Vou fazer isto aqui, vou apagar. Poderíamos calcular chamando célula por célula, por exemplo, C4, vírgula. Aqui, nessa parte de vírgula, nessa parte de inserir este símbolo, este sinal de vírgula, vocês precisam prestar muita atenção. Ok? No meu caso, eu estou a inserir vírgula, por quê? Porque eu estou a utilizar o Windows em inglês e o meu teclado está configurado para inglês, ok? Não no idioma de português, no idioma de português, ok? Então, por isso, vocês devem inserir este símbolo a seguir de acordo com o vosso teclado, ok? Mas também o Excel sugere aqui. Você logo vai perceber se é para usar vírgula ou ponto vírgula. Então aqui vai sugerir, tá aqui. No meu caso é para usar vírgula. Aparece aqui. Então a vírgula, vou chamar a célula seguinte. Qual é? Esta aqui. Que célula é? É C5. Então C5, assim, vírgula, C6, vírgula, C7, vírgula, C8, vírgula, C9, vírgula, C10, vírgula, C11, vírgula, C12. Pronto. É onde nós terminamos. Ok? Então, poderíamos realizar essa soma desta forma. E, por fim, pressionar a tecla Enter. Observe, automaticamente ele traz aqui ou devolve a quantidade total desses produtos, ok? Então, como eu vos falei, nós calculamos dessa forma. Poderia ser desta forma, muito simples. Duplo clique, apagar isto aqui, ok? Então, o Excel simplifica esta tarefa. Eu apago. Eu sei que os meus dados partem da célula C4 até C12. Então, eu vou inserir dois pontos, ok? Depois chamar a célula C12. Observem, automaticamente o Excel seleciona aquele intervalo de forma automática.
Atenção, senhores, não importa como vocês estão a escrever, vocês podem escrever aqui a minúscula, a maiúscula, tanto faz, ok? Então, C4 até C12. Estou aqui a escrever com letras minúsculas, não tem problema. Automaticamente o Excel interpreta isso, ok? Na sequência, pressionar a tecla Enter. Tá vendo? Traz o mesmo resultado, ok? Ou vou aqui apagar, ou seria assim: clicar aqui, depois levar o cursor até aqui. Aqui na soma automática, do lado nós temos uma seta, então vou dar um clique e vou clicar aqui em soma. Também faz o mesmo procedimento. Na sequência, pressionar Enter. Ok? Depois, nós temos seria de outra forma, ok? Que é exatamente usando aqui esta barra de fórmula. Aqui na barra de fórmula nós temos este recurso fx. Então, fx serve para inserir funções, ok? Então, vou aqui no resultado, clicar no fx. Primeiro seleciono aqui a célula, depois clicar aqui fx e na sequência pesquisar ou procurar aqui a função. De que forma? Vou aqui, tá vendo neste campo aqui? Apago tudo isso aqui, ok? Tá aqui, até está a instruir aqui. Escreva uma pequena descrição daquilo que deseja fazer e clique em ir. Então apago isto aqui e eu quero pesquisar a função soma. Então soma, ok? Assim. E depois vou clicar em ir. Go. Observe, automaticamente o Excel vai trazer a função que nós estamos a pesquisar, ok? E depois aqui eu tenho a autonomia de selecionar aqui a função que eu quero. Nosso caso é a função soma. Então seleciono e na sequência clico em OK, ok? Então aqui vem a explicação sobre essa função. Adiciona todos os números de um intervalo de células, ok? Então depois vou clicar em OK. Pronto, ao clicar em OK, o Excel vai trazer esta caixa aqui. Então, esta caixa serve para selecionar um grupo, um intervalo de células, ok? Então, se aqui não aparece selecionado de forma automática, você pode muito bem apagar isto, ok? Apagar e na sequência clicar aqui nesta seta. Então, esta seta nos permite selecionar um intervalo de dados, ou seja, nos permite buscar argumentos. Então, vou clicar aqui e depois Excel automaticamente vai minimizar. Então, neste momento nós precisamos selecionar o intervalo. Então, por isso vou aqui clicar e arrastar até a célula de C13, queria dizer, ok? E depois vou aqui no canto, observe meu cursor, assim até aqui. Ao chegar aqui vou dar um clique para poder puxar aqueles dados, ok? Observe, aqui traz um intervalo de célula de C4 até C13 e deste lado mostra os dados que estão em cada célula aí, 12, 20, 10, 5, neste caso os valores, 12, 20, 10, 5, 9, 8, 13, 4, 6 e 7, ok? E aqui aparece o total, o resultado. E na sequência, clique em OK. Automaticamente devolve este resultado, ok? E a última forma consiste em o quê? Em simplesmente chamar a função. De que forma? Igual, primeiro igual, chamar soma. Assim, soma. Então, quando eu digito soma, automaticamente o Excel
dá essa sugestão. Então, quando aparece a sugestão da função, basta pressionar a tecla Tab. Tab. Tab ou vir aqui dar um duplo clique. Então, eu prefiro usar o Tab. Tab. E automaticamente o Excel insere a função e abre parênteses. Depois vou informar C4 até C13. Ok? E na sequência fechar. E por fim, pressionar a tecla Enter. Pronto, está aqui. Devolveu 84. Ok? Então, se eu quiser o preço total, aqui vem também determinar o preço total de produtos. Então, não é necessário que a gente volte a resolver isso. Não, basta replicar esta fórmula para esta coluna. De que forma? Selecionando e depois usar aquele recurso que eu acabei de ensinar. Preenchimento. Ok? Então, faço isso aqui. Seleciono. Vou lá. Clico na seta. Depois, preencher de esquerda para a direita. Para a direita. Está aí. Ok? Não percebeu? Vou repetir. Vem aqui. Eu quero copiar esta fórmula para aqui. Esta função para aqui, não é? Então, vou aqui, seleciono esta célula e a segunda. Na sequência, vou aqui no preenchimento ou fio, clico na seta que está do lado e vou na opção para a direita. Pronto, automaticamente o Excel preenche, copia esta função para aqui. Está aqui, soma de D4 a D13. Ok? Esta aqui foi a função soma. É muito fácil de utilizar esta função. Ok? Espero que vocês tenham percebido. Na sequência, nós temos a função média. E aqui nós temos a segunda pergunta. Qual é a quantidade média e o preço médio dos produtos? Então, sempre que vocês quiserem determinar a média, terão que utilizar a função média. Ok? O que é média? Média é somatório de todos os elementos e dividir pela sua quantidade. Ok? Então, por exemplo, aqui, num caso prático, então, vamos somar todos os elementos. 12 mais 20 mais 10 mais 5 mais 9 mais 8 mais 3 mais 4 mais 6 mais 7. Então, depois de somar tudo isso aqui, deu 84. Então, 84 é o resultado desta soma. Na sequência, vamos contar. São quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser 84 dividido por 10. Então, simples. Vou aqui, ok? E na sequência, levo meu cursor até aqui. Em soma automática, clicar aqui na seta. E depois vou na opção média. Automaticamente vai selecionar esse intervalo de células. Mas aqui está a selecionar inclusive com o resultado da nossa soma. Ok? Então, vou aqui, clico aqui, apago 4, coloco 3. Para só trazer a média desse intervalo de quantidade desta coluna. Ok? E na sequência, pressiono Enter. Tá vendo? Trouxe 8.4. Na verdade é isso mesmo. 84 dividido por 10 vai dar 8.4. Ok? Então, se eu quiser determinar aqui o preço médio dos produtos, basta clicar aqui e vir aqui no cantinho, clicar, arrastar para a direita. Está aqui. Devolveu 570. 5.700 dividido por 10 dá 570. Não está a mentir. Ok? Então, esta aqui foi uma forma. Ou vocês podem usar aquela outra forma de chamar a função que eu mostrei aqui. Ok? Então, na sequência, vamos para a função contar. O que faz a função contar? A função contar conta somente os dados do tipo número.
Ou seja, conta as células que contêm os dados do tipo número. Onde tiver texto, esta função vai ignorar. Ignora. Ok? Então, para usar é muito simples. Seleciono aqui a célula onde quero que o resultado apareça. Depois vou lá no canto. Aqui no canto superior, clico. Vou na opção contar números. Então, automaticamente vai selecionar este intervalo. Ok? Como eu quero contar de C4 a C13, vou apagar 15. Apago 5, coloco 13. E depois pressiono Enter. Está aqui, devolveu 10. Então, são 10 elementos neste intervalo. Ok? Observe, se eu coloco aqui no 12, colocar esse texto, por exemplo, Antônia. Enter. Observe. Aqui devolve 9. Por quê? Porque está a ignorar esse texto. Então, esta função não lê dados do tipo texto. Só lê dados do tipo número. Só vai contabilizar as células onde contiver os números, os dados, os valores do tipo número. Ok? Então aqui apago, coloco 12. Ok? Então se eu quiser contar também aqui, é só selecionar, depois replicar. Assim. Muito simples. Já respondemos a pergunta A e a pergunta A, pergunta B e pergunta C. O que faz o que está perguntando? O que diz a pergunta C? Diz contar o total de elementos presentes na coluna quantidade. Então é o que fizemos. São 10 elementos. Ok? Depois vamos para a pergunta a seguir, que é a pergunta D. Determinar a quantidade e o preço máximo dos produtos. Então, para isso temos que usar a função máximo. A função máximo devolve o valor mais alto naquele grupo, naquele intervalo. Ok? Então, sem estresse, é só vir aqui, selecionar a célula onde nós queremos que o resultado apareça. Na sequência, vou lá no canto, clicar aqui na seta, depois vou para a opção máximo. Ok? Então, eu só quero esse intervalo aqui, de C4 até C13. Enter. Está aqui, 20. 20 é o valor mais alto neste intervalo de dados. Se eu quiser saber qual é o preço máximo, aqui diz o preço máximo dos produtos. Então, vou só replicar aqui. Vou aqui, seleciono, clico, arrasto para a direita. Está aqui. O preço máximo desses produtos é 2.000. Está aqui. Ok? Então, meus senhores, não precisam sofrer. Excel não foi concebido para voltar a fazer trabalho manual. Não é para digitar. Ok? Então, depois, a última pergunta. Determinar a quantidade e o preço mínimo. Não é mínimo, não. Preço mínimo. Ok? Dos produtos. Então, eu quero saber a quantidade mínima dos produtos. Então, vou aqui. Usar a função mínimo. O que faz a função mínimo? A função mínimo vai devolver o resultado ou o valor mais baixo daquele intervalo de dados. Ok? Então, vou inserir igual. Poderia ser assim. Clicar aqui, depois clicar na seta, vou em mínimo. Ok? Mas desta vez vou usar outro método. Então, igual, chamar a função mínimo. Mínimo, com acento. Ok? Tab. Vou selecionar aqui. Depois fechar. Enter. É o 3. Vou aqui, clico e replico. Está aí 100. Então, o 100 representa
o preço mínimo, o preço mais baixo deste intervalo. Aqui 3 representa a quantidade mais baixa deste intervalo, ok? Então, meus senhores, com isso nós conseguimos aqui aprender a trabalhar com as funções básicas do Excel. Então, meus senhores, quem trabalha com Excel é obrigatório aprender, conhecer essas funções, saber trabalhar com essas funções, ok? Vocês não precisam ser experts em informática para trabalhar com essas funções, ok? Então, para terminar aqui com a nossa aula, vamos falar sobre o último tópico, que é sobre fórmulas. Então, fórmulas é o oposto de funções. Então, a fórmula não vem de forma definida, não vem de forma pré-definida aqui no Excel. Então, fórmula é quando nós utilizamos operadores aritméticos para realizar operações, realizar cálculos com dados. São fórmulas, ok? Não é só quando nós utilizamos, não é somente quando nós utilizamos operadores aritméticos para realizar cálculos, mas também quando nós fazemos a mistura, ou seja, usar funções e as operações básicas da matemática, os operadores aritméticos. Repito, fórmula não é somente quando nós utilizamos operadores aritméticos, mas também quando fazemos a mistura, usar tanto as operações aritméticas e também juntamente com as funções. Então, quando misturamos, aí nós estamos perante a uma fórmula, ok? Então, a fórmula vocês precisam criar, não vem aqui de forma pré-definida, ok? Então, aqui eu não vou levar muito tempo a explicar isso, somente vou fazer uma pequena demonstração sobre fórmula, ok? Então, aqui eu vou usar uma operação, não é? Uma operação, por exemplo, adição. Então, eu vou inserir aqui igual, chamo esta célula mais esta. Então, quando eu faço isso aqui, estou perante a uma fórmula. Por quê? Porque estou a usar operadores aritméticos. Ok? E aqui eu também posso usar funções. Ok? Como, por exemplo, vou fazer assim. Vezes, assim, vezes, o quê? Soma, fazer soma, ok? Assim. Posso usar assim, soma, ou assim, soma, e eu terminar essa operação. Igual, ok? Igual, B3 mais C3, Enter, deu 5, ok? Mas eu posso aqui combinar com funções. Então, eu vou dar um duplo clique, vou aqui digitar assim, soma, ok? Soma, tab, ok? Então, vou colocar essas duas células entre parênteses, ok? Mas para além dessas duas células, também vou multiplicar com outras células, ok? Então, vou aqui, vou colocar assim, vezes este valor e fechar parênteses. O que eu estou a falar para o Excel? Estou a dizer o seguinte, meu senhor, primeiro realize esta operação que está aqui dentro. Então, depois de realizar esta operação, some. Depois desta operação, some este valor aqui. Ok? Então, pressiona Enter. Tá aí, deu 29. Ok? Deu este valor 29. Por quê? Porque
aqui, quando nós temos adição e multiplicação, o que acontece? O Excel primeiro dá prioridade, dá primazia à multiplicação, como na matemática também. Primeiro damos primazia, damos prioridade à multiplicação. Ok? Primeiro aqui multiplicamos. C3 tem quanto? C3 é 3. Ok? C4, 9. Então, 3 vezes 9 dá quanto? 27. 27 mais 2 dá quanto? 29. É esse resultado aqui. Ok? Então, meus senhores, basicamente é isso. Então, quando nós misturamos, quando nós combinamos funções e operadores, nós estamos perante a fórmulas. Ok? Então, aqui vou apagar isso e vou replicar para outras células. Ok? Enter, duplo clique. Ok? Então, como eu disse, aqui eu não vou me alongar, não vou falar bastante aqui, não vou levar muito tempo a falar sobre fórmulas, porque o resto eu já mostrei, falando sobre operadores aritméticos aqui no Excel, ok? Então, meus senhores, eu quero agradecer pela vossa atenção, pela atenção dispensada. Se vocês chegaram até aqui, se vocês acompanharam esta aula até aqui, vos peço para deixar o vosso like aqui neste vídeo. Por que deixar like? Quando vocês deixam like, estão a mostrar para o YouTube ou para outras pessoas que este conteúdo aqui é relevante. Ok? Vocês vão contribuir com a expansão deste conteúdo. Muita gente vai conseguir ter acesso a este conteúdo. Ok? Então, se vocês assistiram até aqui, deixem o vosso like no vídeo. Se vocês não gostaram, também deixem o like. Ok? E na sequência, vou pedir para deixar a sua inscrição. Por que se inscrever no canal? Exatamente para você ser avisado. Então, sempre que eu for a publicar um novo vídeo aqui para o canal, você automaticamente vai ser avisado. Ok? Você não vai perder nenhum conteúdo depois de você se inscrever. Ok? Aí já vai ser de forma automática, você vai ser automaticamente avisado pela plataforma do YouTube. Ok? Para além disso, deixe seu comentário sobre aquilo que você achou da aula. O que você achou desta aula? Gostou? Entendeu alguma coisa? Aprendeu alguma coisa que você nunca tinha visto? Então deixe aqui nos comentários. Vamos interagir. Ok? Eu quero te conhecer mais. De onde, como que você conheceu este canal. Ok? Então, meus senhores, mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado pelo vosso carinho. Nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Então, fiquem ligados. Tchau, tchau. E até a próxima.